Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 1º de junho. O plenário do Supremo começa a julgar denúncia do Ministério Público Federal contra o deputado Otônio de Paula por ofensas ao ministro Alexandre de Moraes em lives na internet. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Supremo suspende ação penal em que senador Renan Calheiros é acusado de crimes contra a honra do presidente da Câmara. TSE aprova pedido de alteração no Estatuto do PT para a inclusão de normas de enfrentamento à violência política de gênero. E ainda, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concede selo de regularidade e responsabilidade no pagamento de precatórios aos municípios gaúchos. Foi publicado há pouco, em edição extra do Diário Oficial da União, a indicação do advogado Cristiane Zanin ao Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Em despacho, o presidente Lula encaminha ao Senado o nome do advogado em sabatina, que será acompanhado por uma sabatina dos senadores, né? E só depois disso, se aprovado, ele assume o cargo. O plenário do Supremo analisa se o empate em julgamento criminal por ausência de integrante da turma favorece o réu. As informações com a repórter Marta Ferreira. A discussão foi levantada em um caso apresentado pelo ministro Edson Fachin em 2020, quando então o ministro Celso de Mello estava em licença médica. Na época, muitos dos julgamentos penais da segunda turma terminavam empatados. Os ministros decidem no caso de empate superável em julgamento de matéria penal em reclamação, se é possível suspender a análise do processo até a coleta do 5º voto. O julgamento começou em sessão no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levou a discussão para o plenário físico, começando do zero. Para o relator ministro Edson Fachin, nas deliberações colegiadas das turmas, os empates decorrentes da ausência de algum dos integrantes devem ser resolvidos com a suspensão do julgamento até que possa ser tomado o voto de desempate ou, na impossibilidade disso, convocar ministro de outra turma para a resolução da questão. A bem da segurança jurídica que a sociedade espera dos pronunciamentos jurisdicionais do Judiciário como um todo, e de modo especial, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, propõe a resolução da questão de ordem que, ressalvados os casos de habeas corpus e dos recursos ordinários em matéria criminal, incluídos na competência recursal prevista no inciso 2 do artigo 102 da Constituição, os empates verificados em decorrência da ausência de alguns dos integrantes do órgão colegiado nas causas penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal sejam resolvidos mediante a aplicação das normas regimentais previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 150 do Regimento, suspendendo-se o julgamento para oportuna tomada de voto de desempate ou, na impossibilidade, convocando-se ministro da outra turma para a resolução do não líquido. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência. Penso que o empate em julgamentos criminais de qualquer classe processual, seja no âmbito das reclamações, das ações penais, dos inquéritos ou de seus recursos, com exceção do recurso extraordinário, que envolve core específico para a declaração de inconstitucionalidade, deve ser resolvido com a aplicação do indúbio pro réu e do favor rei, de acordo de modo a acarretar a decisão mais favorável ao imputado. Por isso, eu estou, depois de votar preliminarmente pela limitação do objeto da presente questão de ordem à discussão em abstrato, já foi trazido também pelo relator, proponho a resolução da questão afetada mediante a proclamação do resultado mais favorável ao imputado em todos os casos de empate em julgamentos penais, seja em ações originárias ou em recursos, ressalvados os casos de recursos extraordinários. Depois, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça. E na segunda parte da sessão plenária, os ministros deram início a um outro julgamento. A repórter Marta Ferreira tem ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Marta.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o plenário começou a analisar um processo que trata de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Ele é acusado de injúria, difamação e coação contra o ministro Alexandre de Moraes. Os ataques ocorreram durante lives realizadas em 2020. Hoje, o plenário viu a manifestação da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, confirmando a denúncia. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana com o voto do relator, o ministro Nunes Marques. O plenário analisa se recebe essa denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. Se essa denúncia for recebida, o deputado vira réu em uma ação penal. William. Obrigado pelas informações, Marta. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação penal em que o senador Renan Calheiros é acusado de crimes contra a honra do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Os detalhes com Anderson Arcoverde. A ação foi suspensa pelo ministro André Mendonça. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PL de Alagoas, apresentou queixa-crime contra o senador Renan Calheiros, do MDB do mesmo estado, na primeira vara criminal de Brasília. Lira acusa Renan Calheiros de calúnia, injúria e difamação porque o senador postou nas redes sociais mensagens em que relaciona o presidente da Câmara a desvios de verbas públicas por causa do orçamento secreto e interferência na Polícia Federal de Alagoas. Renan Calheiros apresentou reclamação no Supremo Tribunal Federal, alegando que a primeira vara criminal não poderia receber a queixa-crime porque a competência para processar e julgar parlamentares federais é do STF. O ministro André Mendonça considerou que as críticas do senador em contexto de disputa política se enquadram no critério estabelecido pelo Supremo para aplicação do foro por prerrogativa de função. Por isso, concedeu liminar, suspendendo a ação na primeira vara criminal. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo remeteu ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios da Corte a ação que questiona as alterações nos limites do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, com a destinação da área suprimida à estrada de Ferrogrão. O centro terá 60 dias para apresentar sugestões para a solução da controvérsia. O relator também autorizou a retomada dos estudos e dos processos administrativos relacionados à estrada de ferro, em especial os que estão em tramitação na NTT, no Ministério da Infraestrutura e no Tribunal de Contas da União. As execuções dos projetos ficam condicionados à autorização do STF. No próximo bloco, as informações sobre o seminário no CNJ, que trata da gestão orçamentária no Poder Judiciário. Voltamos já. Entre hoje e amanhã, o Conselho Nacional de Justiça promove o seminário Gestão Orçamentária no Poder Judiciário, no auditório do Tribunal Superior Eleitoral. A presidente do CNJ e do Supremo, ministra Rosa Weber, e o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, participaram da abertura. Quem acompanhou foi a repórter Mariana Fabre. O encontro reúne magistrados e servidores que atuam com gestão orçamentária dos tribunais e de conselhos. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e debate temas como novo arcabouço fiscal, fundos especiais e depósitos judiciais e impactos das emendas constitucionais na programação de despesas pelo Poder Judiciário. No discurso de abertura, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que preside também o CNJ, chamou a atenção para a importância de uma estratégia nacional de aperfeiçoamento da gestão orçamentária que possa atender à crescente complexidade das ações do Judiciário. A estratégia nacional estabelecida para o período 2021-2026 prevê, entre seus principais componentes, o macrodesafio aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. Esse macrodesafio diz com a utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, assim observando os princípios constitucionais que orientam a administração pública. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, apontou os desafios enfrentados pelo Poder Judiciário no gerenciamento de recursos financeiros. Me parece que são esses dois grandes desafios
É o desafio de compatibilizar as regras feitas para custeio, investimento e pessoal para um poder que efetivamente é quase só pessoal, né, dinheiro para pessoal, e o desafio de nós conseguirmos planejar, que seja pelo menos a médio prazo, com um gabinete estável que possa, a longo prazo, possa efetuar os necessários investimentos do Poder Judiciário. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram por unanimidade nesta quinta-feira o pedido de alteração no Estatuto do Partido dos Trabalhadores para incluir normas de enfrentamento à violência política de gênero. O PT informou no processo que promoveu um encontro nacional para criar essas regras. O relator foi o ministro Benedito Gonçalves. Não foram apresentadas impugnações, parecer da PGE eleitoral pelo deferimento, alterações descritas na ata de convenção nacional, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, como determinado em legislação. Pedido de anotações de alterações estatutárias deferido, presidente. O Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou a apelação da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e manteve condenação dela pelo uso da música Mila num vídeo de apoio ao então presidente Jair Bolsonaro em maio de 2021. Carla Zambelli terá que indenizar o cantor e compositor baiano Mano Góes em R$20 mil por danos morais. A deputada também terá de arcar com os danos patrimoniais referentes ao direito autoral explorado, com o valor ainda a ser definido. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Sérgio Domingues, suspendeu a cobrança de multa por suposto abuso do direito de greve de professores do Distrito Federal ocorrido em 2017. Marina Campos. Por considerar aceitáveis os argumentos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o ministro Paulo Sérgio Domingues suspendeu a cobrança de multa de mais de R$3 milhões imposta pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do sindicato, referente à greve deflagrada pela categoria em março de 2017. Por conta daquela paralisação, o Distrito Federal ajuizou a ação declaratória de abusividade de greve. O TJDFT julgou procedente o pedido de antecipação de tutela e determinou o retorno de 50% dos trabalhadores da classe ao exercício da função, sob pena de multa no valor de R$100 mil por dia de descumprimento. A greve seguiu por 22 dias, o que para o DF tornaria a paralisação abusiva. No pedido de tutela provisória, o Simpro-DF afirmou, entre outras coisas, que o governo estaria utilizando-se do cumprimento provisório de sentença da multa de greve, realizada em 2017, como manobra de pressão para impedir uma paralisação da categoria neste ano. Ao suspender a cobrança, o ministro Paulo Sérgio Domingues observou a presença da razoabilidade do direito, tendo em vista a possível ocorrência de violação do Código de Processo Civil, em que se questiona omissão quanto à análise de documento juntados aos autos pela própria Secretaria de Educação do DF, que supostamente demonstraria o contingenciamento aderido à greve e, com isso, a não ocorrência de descumprimento da liminar pelo sindicato, com um consequente afastamento da multa. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível que o autor faça acréscimos na petição inicial, em caso de réu falecido antes do ajuizamento da ação. A repórter Júlia Velar explica essa decisão. No caso analisado, um banco ajuizou a ação monitória para o recebimento de cerca de R$240 mil em desfavor de um homem que já havia falecido 10 anos antes. A instituição financeira então pediu a citação dos herdeiros, que impugnaram o pedido de habilitação. Em primeira instância, houve a extinção do processo sem julgamento de mérito, pois a ação foi ajuizada contra réu já falecido. O Tribunal de Justiça de Sergipe reformou a sentença e determinou o prosseguimento do processo contra os herdeiros. No STJ, o recurso especial dos herdeiros teve o provimento negado pela quarta turma. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, esclareceu que o caso não trata de hipóteses de sucessão processual pelos herdeiros, que ocorre apenas quando a parte falece no curso do processo. Segundo o ministro, nem sequer houve citação válida do réu, já falecido à época do ajuizamento da ação, de modo a autorizar o aditamento da inicial para incluir o espólio e os herdeiros, o que foi feito pelo banco.
A Justiça condenou por maus tratos o dono de uma loja de animais no Rio de Janeiro. A denúncia apontou que as aves mantidas em cativeiro sofreram mutilação e confinamento impróprio. As informações com Pedro Canguçu. Ao todo, 38 aves sofreram maus tratos. De acordo com o MPF, houve omissão de tratamento médico veterinário, mutilação e depenagem. O dono da loja de animais mantinha as aves em cativeiro e as vendia pela internet. De acordo com uma apuração do MPF, o ambiente em que as aves viviam não permitia o voo. Isso interferiu na saúde dos pássaros por causar atrofia da musculatura peitoral. A fiscalização também apontou que as aves não eram expostas à luz solar, condição prejudicial ao seu desenvolvimento. O homem foi condenado a pena de 2 anos, 11 meses e 22 dias de detenção, convertida em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de multa ao IBAMA. A loja foi sentenciada ao pagamento de 20 salários mínimos a entidades destinadas à proteção ambiental. A seguir, TJ do Rio Grande do Sul concede selo de responsabilidade no pagamento de precatórios aos municípios gaúchos. Voltamos em instantes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, recebeu hoje o presidente da República da Finlândia, que está em visita oficial ao Brasil. Repórter Renato Rosa acompanhou. Sauli Niinisto chegou ao Supremo Tribunal Federal por volta das 4 horas da tarde. A presidente da corte, ministra Rosa Weber, explicou que a presença no Salão Nobre só é possível porque o prédio passou por restauração. Ela lembrou os ataques de 8 de janeiro. Rosa Weber destacou que, apesar do episódio, os 3 poderes saíram mais fortalecidos e a democracia segue inabalada. Niinisto afirmou que reconhece a força das instituições brasileiras. Sobre o STF, a ministra explicou como funciona a corte e perguntou sobre o número de mulheres que atuam no Tribunal Supremo finlandês. Lá, disse o presidente, são 18 integrantes, sendo 6 mulheres. Rosa Weber informou que no Brasil a situação é bem diferente. A presença de mulheres nos tribunais diminui da primeira instância às cortes superiores. O ministro Luiz Roberto Barroso questionou o funcionamento do parlamentarismo na Finlândia e as atribuições do presidente. Sauli Niinisto diz que dirige a política exterior junto com o governo. É chefe maior das Forças Armadas, entre outras funções. Por último, a presidente do STF falou sobre a campanha do Supremo contra a fake news e o programa desenvolvido nas escolas. A ministra pediu se o Supremo poderia ter acesso aos programas da Finlândia e a sinalização foi positiva. Na despedida, Rosa Weber brincou, quis saber por que o povo finlandês é considerado o mais feliz do mundo. Sauli Niinisto disse que são felizes mesmo, mas que não existe um segredo para isso. O presidente recebeu um exemplar da Constituição Brasileira de 88 e a ministra foi presenteada com um vaso do artesanato finlandês. Mato Grosso está sediando um evento voltado para servidores que atuam em laboratórios de inovação. O ELAB 6566 tem a intenção de pensar e compartilhar novas ferramentas, métodos e processos que possam melhorar a prestação do serviço público aos cidadãos do Estado. Quem tem as informações é a repórter Fernanda Fernandes. Gente, por esse ambiente aqui, todo colorido, cheio de luzes, vocês conseguem adivinhar onde eu estou? Não parece, mas é a sede da Justiça Estadual, que para receber o encontro de laboratórios de inovação de Mato Grosso, quis inovar, por que não? Desde a recepção dos participantes. Representantes de diversas instituições públicas do Estado, parceiras do evento, vão se reunir até a próxima quarta-feira para debater ideias de inovação que, por meio de ferramentas como a tecnologia, melhorem a gestão de pessoas, fluxos e processos, aprimorando com isso o serviço público que é entregue ao cidadão. Momento também de compartilhar boas iniciativas já desenvolvidas. Uma delas é a promotoria virtual, que é um projeto do nosso atual procurador-geral de expandir, as unidades para locais onde não tem sede de promotoria ou de comarca. Então, para que a população tenha acesso ao serviço do Ministério Público sem que haja necessidade de ter um prédio. Então, através de tecnologia, ele vai conseguir conversar, trazer os problemas sem precisar se deslocar. A gente faz um trabalho muito forte para melhorar as condições de
ambiente de trabalho, para trabalhar em satisfação das pessoas e melhorar o seu trabalho. E aí a gente vem desenvolvendo, inclusive, algumas ações até premiadas nacionalmente, como Outubro Movimente, como Gente Nova. A inovação faz parte do contexto do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tanto que é parceiro desse evento que está acontecendo. E agora a gente vem com mais voltado para a gestão por orientação de dados e também as inovações, né? Ferramentas de BI, inteligência artificial, em prol do Judiciário e também do TRE de Mato Grosso. A palestra magna do primeiro dia abordou a importância dos laboratórios de inovação para o setor público. O laboratório de inovação é um espaço de experimentação onde são criadas soluções para desafios públicos. Então é um ambiente que ele promove a inovação nas organizações públicas para dentro e para fora do serviço público, tanto para servidores, magistrados e para a população em geral. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já é um tribunal inovador. É um tribunal célere, reconhecido dentre todos os tribunais do país, um dos mais eficientes, um dos mais céleres. E eu fico satisfeito quando vejo a nova gestão do tribunal preocupado em inovar mais, em criar mais. E, de fato, não é de hoje que o Judiciário de Mato Grosso vem atuando para expandir a cultura da inovação. No ano passado, por exemplo, lançou o portal do laboratório InovaJus MT, criado para receber sugestões de magistrados, servidores e da sociedade de melhorias nas rotinas de trabalho, para tornar o serviço público mais ágil e eficiente. Já existe o Laboratório de Inovação já há algum tempo. Nós criamos esse site para trazer sugestões. A gente, inclusive, pede para aquelas pessoas que puderem, façam sugestões, entrem lá, ainda está aberto, vai estar sempre aberto. Nós estaremos sempre abertos para sugestões. E agora, a gente, com essa união de forças, a gente quer colocar ainda mais projetos em andamento. Hoje é um grande encontro de novidades, de troca de ideias realmente arrojadas, mas principalmente essa entrega de serviços de melhor qualidade, usando, obviamente, aquelas ferramentas inovadoras que temos aí à disposição. Vai ser magnífico esse encontro de inovações de Mato Grosso. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu o selo de regularidade e responsabilidade no pagamento de precatórios aos municípios gaúchos. A reportagem de Matheus Beck. A distinção foi entregue às prefeituras que quitaram voluntariamente os pagamentos referentes a 2022 e cumpriram integralmente o acordo proposto. No caso dos 14 municípios premiados pelo Tribunal de Justiça, eles passaram do regime especial para o regime geral. Das 497 cidades gaúchas, 89 ainda estão no regime especial. No regime especial, os municípios têm que pagar um valor mensal do seu orçamento para honrar o estoque de passivo de precatórios. Já no regime geral, não. Eles incluem no orçamento e tem até dezembro do ano subsequente para fazer o pagamento, o que torna melhor a gestão da administração pública no pagamento dos precatórios, de acordo com o Caixa. Receberam o certificado das mãos da presidente do TJRS os municípios de Cerro Branco, Constantina, Giruá, Inhacorá, Jaquirana, Mato Castelhano, Paraíso do Sul, São Sebastião do Caí, Tupanciretã e Barão do Triunfo. Os municípios de Caseiros, Cândido Godói, Entre Juiz e Itaara também foram contemplados e receberão o selo em outra ocasião. Todos nós temos sempre esses compromissos para honrar e sabemos do quanto o trabalho na gestão pública municipal no dia a dia, né, nos demanda e temos desafios. Com tantos desafios que estão vindo também neste ano especialmente, né? O esforço em cumprir o compromisso assumido pelas administrações municipais, mesmo diante de dificuldades com as receitas, foi exaltado pela presidente do Tribunal Gaúcho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você, até amanhã.